Chegamos no Nepal, em Katmandu, na capital aqui do país. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer mais essa cidade que eu mal conheço, gente. E eu já considero, assim, pacas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Camila e aqui eu compartilho a minha vida como viajante pelo mundo. E hoje nosso passeio é com um guia local. Vocês sabem, né, pelos vídeos, pelos vlogs passados, que a gente gosta muito de viajar com guia, por inúmeros motivos, né? Principalmente porque eles são locais, tem dicas de locais. A gente geralmente vai em restaurantes, em lugares que a gente não iria se estivesse sozinho, né? Então, pra gente vale a pena, compensa. Aqui foi um passeio de R$90 por pessoa, mais ou menos. São 2 horas de passeio a pé pela cidade, aqui mais pro centro. E está fazendo muito frio, agora são 8 horas da manhã, tá fazendo mais ou menos 5 graus. E, meu Deus, não vejo a hora de chegar na Tailândia só por causa do calor. Bom, primeiras impressões aqui do Nepal. Primeiro eu vou falar onde fica, vou deixar um mapa aqui pra vocês. O Nepal, ele fica entre o Tibete e a Índia. Aqui também tem as cadeias mais montanhosas do mundo, né? Os Himalaias. E aqui, gente, é diferente da Índia. É mais calmo, não tem buzina. Igual lá, a gente tá bem no centro. Na Índia, nesse horário, já estaria um caos, uma muvuca. Começa assim... Na verdade, lá não para de buzinar, né? Em nenhum momento, até de madrugada. Mas já umas 5 horas da manhã já estaria bem muvucado nesse horário, se fosse lá. E aqui tá mais calmo, a gente tá no centro. Então já vejo essas diferenças, sabe? A gente chegou faz 3 dias, mais ou menos. 2, 3 dias, a gente não saiu. Essa é a nossa primeira vez saindo, a gente tava trabalhando até então. E, cara, a gente tá num lugar maravilhoso. Super de paz, assim, numa região de residências mesmo. Obviamente eu vou fazer um tour dessa casa pra vocês, porque a gente tá numa casa. E tá sendo muito bom pra acalmar a mente depois da Índia, sabe? Assim, foi muito maravilhosa a viagem na Índia, mas lá é muito estressante, sabe? Enfim, então aqui a primeira diferença que eu vejo é isso, essa paz, essa calmaria, né, em relação à Índia. Então hoje o intuito é conhecer o centro, a gente conhecer os monumentos. Aqui é um país hindu e também tem budistas, né? Então a gente vai conhecer templos budistas, enfim. E aqui eu acho que é a nossa primeira parada. Então a gente chegou aqui nesse templo que se chama Stupa, né? É o tipo de templo budista. Olha que lindo, com os olhos do Buda ali, ó. Com as bandeirinhas budistas, com os dizeres, com a reza, né? Aqui também tem reza, esses rolinhos. Vocês me desculpem, porque é difícil traduzir do inglês para português ali. Não sei se vocês sabem, mas o Buda nasceu aqui no Nepal, né? Ele nasceu no Katmandu, mas ele nasceu no Nepal. Então, só uma curiosidade aí pra vocês. Eu adoro essas bandeirinhas. E ali é um templo também, só que é o estilo nepalês. É um templo budista estilo nepalês. Bonito, né? Pegada meio Mulan, vocês não acham? Os dragõezinhos ali, ó, um rickshaw. Aqui a gente não vê alto o tuk-tuk, não vi até agora. Ali o Felipe, que não apareceu ainda, e o nosso guia. Olha que legal, pessoal. Aqui dentro tem uns papéis com os mantras, né, com as preces, e por fora também. E nas bandeirinhas também. Então eles dizem que os budistas são um pouco preguiçosos para rezar. Então quando bate o vento na bandeirinha tibetana, as rezas já foram feitas. E a mesma coisa aqui, quando você roda isso aqui, e aí milhares de preces já foram feitas. Em um segundo. Ó, vou contar uma curiosidade aqui que ele falou pra gente dessa casa. As casas aqui no Nepal costumavam ser assim, ó, 3 andares. Então aqui era o espaço dos animais, onde eles armazenavam, entre aspas, os animais, né, vivos, enfim. Aqui era o espaço dos quartos somente, quarto, sala e depósito de comida. Ai, como é que fala? Depósito de comida? Enfim, gente, minha memória, vocês já perceberam que não é muito boa, né? Depois do Covid piorou. E aqui, só lá em cima, fica a cozinha por conta da fumaça que faz. Então ela pode sair lá de cima direto. Amor, como é que fala depósito de comida? Não é depósito? Storage. Não. Em português.
Dispensa! Ai, gente, dispensa. Então a dispensa também ficava ali. E a cozinha que é lá em cima, né, você falou, é legal que a fumaça é pra matar os cupins também. Ah, que legal! É por isso que eles fizeram lá em cima. A gente tá nesse templinho aqui budista, tem os leões aqui na frente. Ai, gente, isso aqui me lembra tanto Mulan. Olha que graça. E aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, Buda. E aqui dentro também, vou tentar porque tá fechado. Ó, ele ali dentro. Então, o guia tava falando que os nepaleses sofrem uma lavagem cerebral desde pequeno para serem boas pessoas. E para ser uma boa pessoa, eles têm que fazer 3 coisas na vida. A primeira é dar um espaço seu para as pessoas. Igual aqui tem um proprietário, ele abriu ali, por exemplo, e ali também, né? Para as pessoas poderem passar de graça. Literalmente, você deu espaço. Deu espaço para as pessoas. A segunda é plantar uma árvore. E a terceira é unir 2 pessoas num casamento. Tipo, apresentar, assim, um pouco diferente do Brasil, mas apresentar 2 amigos. Tipo, que são fit. Engraçado, né? É engraçado. Muito legal. É, muito legal. Ó, aquela ali é a bandeira budista. Nossa, budista aqui da região. Vamos então passar aqui na passagem. Construções aqui são bem diferentes. Ai, meu Deus, um rato morto. Ó. Ai, gente, eu queria ter visto isso. And lotus. So this is all painted. Os 8 símbolos budistas e os 5 Budas. Cada um representa uma coisa. Legal. É outra curiosidade aqui, é uma mini estupa. É estupa que fala em inglês? Em português? Stupa. Stupa. É estupa em inglês, né? Stupa. São sempre 5 Budas, mas esse aqui tem 4. E esse com as cobras quer dizer que ele aponta pro norte. Aí então, antes eles não tinham bússola, né? Então saí de lá porque tava muito barulho, mas o que eu tava tentando falar é que o Buda com a cobra, ele significa que aquela é a direção pro norte. Então antes eles não tinham como saber isso. Então era o guia deles, né? Pra eles saberem onde era o norte, eles olhavam onde que tava o Buda com a cobra. Interessante. A outra estupa. Vou mostrar pra vocês as casinhas aqui. Bem interessante. Que dá uma agonia que elas são tortinhas. Tá vendo? Olha essa aqui. Gente, olha que torta essa casa. Esse predinho, né? Olha isso. E aquele pau ali, ó. Tá segurando. Que agonia. Meu Deus. Seguimos. Aí do nada não tem luz. Olha isso, gente. Olha esse espaço. Vegetais. Em 2015 teve um terremoto muito forte aqui, né? Destruiu muita coisa. E falam que foi 7.9 A escala Richter lá. Mas, na verdade, ele fala que foi mais que 8, porque tem uma regra mundial, se o terremoto for acima de 8, o governo tem que reconstruir as casas. Olha! Aí meio que oficialmente é 7.9. Caraca! Mas foi bem pior, fala. E sempre tem a cada 70, 80 ou 100 anos, assim, um terremoto desse. E faz quanto tempo que teve? Foi 2015. Ah, 2015, desculpa, é verdade. Ainda bem. Tem muita coisa aqui ainda sendo reconstruída. Ai, vocês já viram a bandeira do Nepal, gente? Olha que linda, eu acho tão linda. É a única bandeira nacional, né? Que não é nem quadrada, nem retangular. Vocês sabem que a nossa, por exemplo, é retangular, né? E a da Suíça é quadrada. Não sei se vocês sabiam, mas é uma curiosidade aí pra vocês. Ó, comidas de rua. Que ele falou que é mais segura do que na Índia, porque eles cozinham bastante. Então não tem problema. Olha isso aqui. Que loucura. O cachorro doidinho. Ai, que lindo, Nenis. Nenis.
Ai, Jesus amado, o que é aquilo? Ver a cabeça de algum animal. Tem coisa que eu não queria ver. Ai, amor, tem muito animal morto aqui. Animal morto... animal pra ser vendido. Eu tô, assim, chocada com essas casas antigas. Muito diferente. As bandeirinhas estão em todos os lugares. A bandeira do Nepal ali. Falei bandeira? Nossa. A bandeira. É um gatinho. Um gatito. A gente chegou aqui no Old Market, que é o mercado antigo. Esse de verdura. E olha que legal isso aqui. Um templo estilo nepalês. Pegada meio China, sei lá. Perdi eles. Ah, não tá ali. Nossa, tem muita carne aqui. Muito animal, sabe? Exposto. Sem pele. Conta aí o que ele falou pra você, amor. Ele falou que aqui no Nepal, matar uma vaca, comer uma vaca é pior do que matar uma pessoa. Até se você matar por acidente, assim, você pode ir preso por muito tempo. Que louco. Que bom. Olha, gente, que engraçado. A gente parou ali pra conversar, né? Pra ele explicar as coisas pra gente. A mulher ali mandou a gente embora. Ela falou, gente, vamos pra lá, porque aqui é meu comércio. Aqui é passagem, vai atrapalhar minha venda. Ele começou a rir e falou, não, gente, vamos continuando. Nossa, peixe seco. Tem peixe seco. Não sei se vocês já viram meu primeiro vídeo, mas eu falei que eu sou vegetariana, né? Vegana. Não falo mais vegana porque às vezes eu como queijo, porque ou por falta de opção ou por vontade mesmo. Tô bem flexível nessa viagem em relação a isso. Eu não acredito que a gente precisa seguir uma regra, sabe? Eu não tenho restrição alimentar. Foi uma escolha minha de parar de comer animais e ovo, enfim, tudo o que vem dos animais. Mas a partir do momento em que eu passo vontade, pra mim já não funciona. Então é o que estava acontecendo aqui na viagem, principalmente na viagem, né? Por exemplo, fui na Itália, na casa da minha tia, mora lá com um italiano, né? O marido dela. E ele fez um risoto com queijos e, cara, que vontade de comer aquilo, sabe? Enfim, só contando aqui um pouquinho pra vocês, que eu nunca abri tanto aqui no YouTube, né? Essa questão do vegetarianismo, veganismo na minha vida. Então eu fui vegana por quase 5 anos e agora na viagem eu estou flexibilizando. E é muito interessante porque hoje eu vejo a carne como... Eu vou falar isso não é pra você, se você come carne, não se ofender, tá? Eu tô falando da minha visão hoje, que é muito interessante, depois de tanto tempo, né? Quase 7 anos. Nossa, fez 7 anos agora. 7 anos, fez 7 anos que eu não como carne. É interessante o quanto a minha visão em relação a isso muda, sabe? Eu não vejo uma carne como alimento, eu vejo como um animal morto, sabe? Isso pra mim não é alimento, e eu acho assim, é uma coisa de outro mundo, assim. Pra mim, na minha visão de hoje, depois de tanto tempo, é bizarro ver alguém comendo uma carne, vocês entendem? Enfim. Olha que lindo. Ah, meu Deus do céu! Bombardeio! Nossa, que bonito. This is awesome as it's spelled there. And at the right side, that's how we write also the Newari. So this is the middle of the... 360 aqui pra vocês conhecerem. Centrinho do mercado. You'll miss this point. Olha, tem muito incenso aqui também. Nossa, sou louca do incenso. Adoro. Mas enfim, gente, tava falando do vegetarianismo, né? É isso, do vegetarianismo eu tava falando. Eu não sei se eu concluí muito bem meu raciocínio, porque tinha uma mulher atrás de mim e eu perdi a linha do raciocínio. Enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre vegetarianismo, veganismo, deixa aqui nos comentários, né? Pacificamente, por favor, tá, gente? Eu não tô aqui pra ofender ninguém. Deixar bem claro isso aqui, enfim, é o estilo de vida que eu levo. Se você tiver qualquer dúvida e curiosidade respeitosa, deixa aqui nos comentários. Ó, tô mostrando um pouco mais pra vocês. Ali são os incensos, né, que eu mostrei. E aqui, olha que legal, é uma lojinha de coisas que você compra quando você vai casar. Então, aqui são pra você levar pro casamento, né, pra cerimônia, para as pessoas
coisas pra você, né? Presentes, doces, balas. Usa aquele chapéu ali, ó. Isso aqui é um chapéu. Aí alguém dá pro casal. E é tudo de casamento aqui. Tudo item de casamento. Muito interessante. E ali tem alguns temperos, ó. Uma lojinha de tempero. Tem lojinha de roupa. Ai, gente, isso aqui é muito Nepal, né? Essas roupinhas. Ah, coisas de casa. Ai, olha que lindo. Olha as camisetas. O Felipe pira, né? Que ele faz coleção de camiseta. Olha que lindo. Muito legal aqui, né? Olha essa roupa. Como eles se vestem pro casamento. É... Ah, é? Que lindo. Eu não aguento esse chapeuzinho que eles usam, gente. Uma gracinha. A gente tá bem aqui no centro, no mercado ainda, no Old Market, que eu comentei com vocês. Isso é muito legal, gente. Ó, do nada tem uma casa antiga, ó. Aí tem uma loja dentro e aqui tem um templo. Isso é fantástico, eu acho incrível isso. Olha que bonito. Ó, aí esse aqui já é budista, porque tem o olho do Buda, ó. Tem o Buda ali, tá vendo? E o olho. Quando é hindu, ele mostra algum deus hindu. Como as mulheres se vestem pro casamento. Ai, que lindo. Tão bonito, né? O vermelho é tão forte aqui. Ali algumas coisas de cobre. Mor, olha aquela Ganesha. Fico louca. Eu preciso voltar nesses lugares com... Só pra fazer compra de Ganesha. Sabe? Olha que coisa mais linda. Olha isso. Ai, eu piro. Olha essas coisas de ferro. Camiseta. Roupinhas nepalesas. Ai, gente, olha essa loja. Que graça. Legal. Os bonequinhos. Você viu ali os bonequinhos? Que gracinha. Gente, do nada um templo de novo. Cara, isso é fantástico. Isso é muito incrível. E aqui é onde passou a final da Copa do Mundo. A final não, né? O jogo da Copa, né? Que engraçado. E olha que lindo onde a gente vai entrar. Nossa, que lindo. Eu fico assim, indignada com essas coisas tão diferentes. Olha que coisa mais linda. E a lojinha. Parece um dragão, né? Que bonito. Olha a língua dele. Quando a menina faz 5 meses e o menino 6 meses, eles comem comida sólida pela primeira vez, rice pudding. Aí eles usam essa roupinha nessa ocasião. Mentira. Ai, que fofinho. Fofinho, cara, eu queria ver. Que gracinha. Um momento especial, né, pro ser humano começar a comer comida sólida. Ai, que lindas flores. Nossa, nem imaginei que fosse assim aqui dentro. Nossa, que legal. Eles estão reformando. Ai, que pena, deve ser lindo. E as bandeirinhas lá em cima. A gente entrou aqui e aqui temos um templo, o quê? Budista. Temos o Buda, aqui a representação dele. E aqui temos o Buda. Opa. Ai, que lindo! Olha! Ai, que incrível! Quantas flores! Então ele falou que esse deus aqui que eu acabei de mostrar pra vocês estava aqui dentro, da onde eles estão reformando. Então para eles rezarem, né? Fazerem as suas oferendas também para esse deus, eles tiraram daqui e colocaram aqui naquele espaço ali. A gente falou pra ele que a gente não tomou café da manhã, se ele pode indicar um lugar pra gente ir, que podia ser comida de rua, né? Porque depois da Índia, gente, acho que tá safe, né?
E aí ele falou, Aí ele deu risada, né? Ele falou, depois da Índia realmente dá pra você comer qualquer coisa. E aqui é seguro, ele disse, porque eles cozinham muito bem, então é diferente da Índia. É mais seguro realmente comer. E o que ele falou que você precisa tomar cuidado com a higiene das mãos. Então ele falou, usa o álcool gel antes, porque como a gente passa por muitos lugares, às vezes acaba tocando muitas coisas, essa é a única preocupação que ele tem. Eu achei engraçado, né? Porque até aqui eles falam da comida da Índia, né? Que é um pouco duvidosa. Olha quantos potinhos. Vasos. Ai, que legal. Rice beer. Rice beer? Pra tomar cerveja de arroz. Que interessante. Olha que legal. Elas vendendo a vassourinha ali. Não aguento. Ó, um templo estilo nepalês. Tá cheio de pombo. Comendo cupim, aí eles falam que também eles estão protegendo o templo. E aí é isso. Nossa, que trampo. Ele vai sozinho. Meu Deus. Nossa, quanto pombo. Eles vendendo roupa na rua. Outro templinho. Que graça. Gente, isso aqui. Que loucura esse gatonete aqui. Dentista. Que da hora. Ó, um templinho. Hindu ou budista? Hindu, tem Ganesha. Então é um templo hindu. A gente voltou pra onde a gente começou. Gente, agora tá tudo aberto, antes tava tudo fechado e tem muita lojinha de bandeirinha tibetana. Eu comprei lá na Índia, mas aqui tem uma diferente, eu vou comprar com certeza. Olha só a placa. A gente achou que era um 8, mas é um 4, um 8, um 2 e um 3. Eles têm o jeito deles de escrever os números. Gente, quanta loja legal que tem aqui. Sério, olha, ele tá explicando pra gente que esses sinos tibetanos, os voos, eles são feitos ou na máquina ou na mão. Obviamente o da mão é mais caro. E tem um que é feito na mão e na lua cheia, que é mais caro ainda. Olha essa loja só de japamala. O louco do japamala ali, ó, vai querer voltar. Ó, comprar a bandeirinha e japamala, amor. Tudo bem que a gente já comprou na Índia, né? Mas... Ai, gente, coisa mais maravilhosa. Eu sou formada em Hatha Yoga e nas aulas a gente via essas pinturas e a gente estudava um pouco sobre isso. Ficava louca querendo tudo. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Nossa, adoro. É uma pintura isso aqui. É, nossa, gente, olha isso aqui com o Everest. Lindo, lindo. A gente tem muito quadro, a gente não tem casa, mas a gente tem muito quadro. Quando a gente tinha casa, a gente pendurava em todas as paredes. Nossa, nossa casa era muito bonita, cheia de quadros de todos os lugares, assim, que a gente viaja. Agora a gente não consegue comprar, mas, enfim. O Felipe com certeza vai dar um jeito. Depois eu mostro pra vocês, se ele der. A moça estava comentando comigo que ele nunca foi pra um lugar que quis comprar tanta coisa, sabe? Eu achei, sinceramente, assim, pela minha vontade, assim, né, de ter coisas da Índia, de ter estudado, enfim. Eu ia chegar na Índia e ia querer, né, comprar tudo, a louca da compra e tal. Não foi assim, eu não comprei nada, assim, tipo, comprei um japamala e desde que eu me formei, faz, sei lá, 4 anos, 4, 5 anos, não sei. Eu falei que eu só ia ter um japamala para as minhas meditações, para os meus mantras quando eu fosse pra Índia. Aí eu fui lá e comprei, enfim. Cara, mas aqui é sensacional, é tudo legal, tudo lindo, tudo dá vontade de comprar, assim, sabe? É tudo a nossa cara, a pegada do nosso estilo, assim, da nossa casa, as bandeirinhas, enfim. E a gente tá louco aqui, a gente tá andando aqui com o guia ainda, faz 2h30 que a gente tá andando e a gente já tá assim, a gente tem que voltar nessa rua, tem que voltar naquela rua, tipo, comprar essas artes aqui, sabe? Igual, a gente gosta muito de quadro colorido e gosta muito de cor, né? Nossa casa sempre foi muito colorida. Ai, que legal! Olha, dá pra tomar chá aqui, tem bastante chá. Que bonitinho. Hi, namaste. Ok, thank you. Ele tá falando que eu posso escolher o que eu quiser aqui. Bonitinho.
Os carinhas jogando. Amor, o que eles estão jogando ali? O que eles estão jogando? Badminton. Badminton. Que legal. Olha que legal aqui. Gente, quanto pombo, pelo amor de Deus. Eu não sou muito fã de pombo, não. Mas olha que legal essa estupa. Lembra budista? Que bonito. Olha os olhos de Buda ali. Tá de olho em você, hein? All A gente chegou pra tomar chá. Ele tá fazendo, fofinho. But you cannot have half. Olha quanto chá. I have A gente tem ali o sal de Himalaia. Isso aqui é real. Tem incensos e chás. Olha que graça. Esse chá aqui onde vem, gente, numa bolsinha nepalesa. Vê se eu aguento. Que coisa mais linda. Legal, né? E olha esse aqui. Vários tipos de chás. Cada chá é um Buda de uma cor. Que são as cores das bandeirinhas. São 5 bandeirinhas, 5 cores. Azul, branco, amarelo, verde e vermelho. E aqui tem vários Budas. Quero todos já. E o templinho, gente, olha. Que graça. Nossa, quanto chá. Olha aqui, ó. O chá. O Buda tá de olho em você no chá também. Que legal, né? Ai, olha aí, mas Felipe não viu ainda. Olha que linda. Ah, acho tão bonita a bandeira. Olha essa, que lindo. Tá pronto o nosso chá, vai nos aquecer. A gente pegou um chá de menta. 750 Não gosto muito de chá de preto verde. 1500. Jacket is more than enough in Poland. Bom. Nossa, Minha mão tá congelada. Just stay there. Olha. Oh yeah, and then after you're going Muito more. congelada. Yeah, Vietnam, Indonesia. Nosso tour acabou e agora a gente tá vindo aqui pra comer momos, que é uma comida típica aqui. E vamos ver qual que é. E aí eu mostro pra vocês os momos que a gente vai pedir. E estou com fome. São quase 11 horas e eu não comi. Eu vi o monstro! Hello! Hi, namaste! Ok, chegamos então nesse lugar de Momo Hut. Olha, tipo um Loving Hut no Brasil. É, um Loving Hut em São Paulo tem vários lugares. Então vamos ver aqui os vegetarianos, ó, Momo. Momo é isso aqui, ó, gente. Dumplings. São dumplings, né? Momo, chama no dumplings. Brasil? Eu não sei se tem isso no Brasil, não é essa moça... Tipo gyoza, né? Gyoza. Ah, tá, é tipo gyoza. Tipo gyoza, gente. Quem conhece aí comida asiática é mais ou menos isso. Então vamos ver aqui o preço dos momos vegetarianos. Ó, tem vegetariano e não vegetariano. Aí tem dessert, que é sobremesa. Nosso foco está aqui. Mixed vegetables, 5, né? 5 momos, 120 ou 10. Esse aqui. Hã? R$5. 120? Não, a gente tá querendo comer os momos mesmo. Olha que delícia. A gente vai pedir isso aqui, ó, o platter. Que vem Legal. misturado sabores vegetarianos. Tá, mas são só momos. Porque. Ah, tá, saladinha. são vários. Ah, é tipo empanadas argentinas, né? Parece. Porque quando você pede empanadas argentinas, cada uma, tipo, vem num formato. Que engraçado. Olha aqui, um prato. Esse aqui é o valor, É ó. mesmo. 425. 100 rúpias é R$4. Chegou nosso cafezinho e os nossos momos. Nossa, Uau. tá com uma cara muito boa. Vai, começa. Começar por esse aqui que parece. Tipo um barbecue, né? Parece. Aqui não tem muita pimenta, né? Tanto quanto a Índia. Eu acho que é mais... pelo menos as coisas que a gente comeu, né? É mais os temperos, sabe? É bom? Bom. Tô com fome, que delícia. Que lindo, né? Eu amei, tira uma Esse é foto. apimentado. É? O que? Esse molho? Ah, esse aqui. Ah, deve ser esse molho aqui, né? Não sei. Vou começar pelo apimentado. Muito bom esse aqui. É um apimentado.
Então a gente pediu esse prato que vem vários, né? Ao invés de você pedir aquele de 120 rúpias nepalesas que vem 5 de um só, você pede... Bateu pimenta aqui. Vem depois. Vem depois, né? Enfim, você pede esse prato que vem vários tipos. Todos são vegetarianos, óbvio. E quanto que custa? 400 e alguma coisa, né? Eu mostrei pra vocês. Já acabou o outro, a gente pediu o outro e já acabou. Então são 11h30 e a gente fez um pré-almoço. Que assim, né, vai durar até o final do dia, porque a gente ainda tem um rolê de street food mais tarde, né, umas 5h30. Obviamente vou fazer outro vlog pra mostrar pra vocês. E acho que é isso, né? A gente pediu aqui também uma bebida, eu acho que é típica daqui, eu preciso pesquisar melhor. Mas é água quente, limão e mel. Hot Lemon Honey. Hot Lemon Honey. Então é isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do Nepal. Eu achei bem diferente da Índia em relação à paz, né? O que você achou? Nossa, outro mundo. E é muito legal, assim, todas as lojinhas. É diferente, não tem isso aqui, né? Vocês conhecem o consumista da família aqui, né? Não só pela lojinha, né? Mas pela vibe. Ai, gente, não tem buzina. Só de não ter buzina é maravilhoso. Talvez, se você vier direto do Brasil, por exemplo, você vai achar um pouquinho caótico, porque tem muita moto, muito fio, muito cabo, tem lugares que não tem luz, né? Vocês viram, né? Os prédios são muito perto, assim, muita gente, enfim. Mas não se compara com a Índia. Como a gente veio da Índia, gente, isso aqui é paz, entendeu? Não tem buzina, tá ótimo. E foi isso pro vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre de deixar o seu joinha, principalmente porque isso me ajuda no crescimento do canal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E o link do guia estará na descrição desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!